Olá, você já ouviu falar sobre complexo de inferioridade? Então fica comigo, no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns pontos importantes que identificam o complexo de inferioridade e também mostrar como você se livrar desse complexo, dessa estrutura emocional. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. O complexo de inferioridade é uma das estruturas emocionais mais silenciosa e ao mesmo tempo mais destrutiva da psique humana. Ele não grita, não faz barulho, não aparece de forma explícita, mas atua nos bastidores da mente, influenciando decisões, influenciando relacionamentos, influenciando comportamento e até o destino de uma pessoa. Ora, do ponto de vista psicológico, psicanalítico, não se trata apenas de se sentir inferior. Trata-se de uma crença internalizada, profunda, persistente, em que a pessoa se sente menor, incapaz, menos digno, certo? E menos importante, menos valioso do que qualquer outra pessoa. Veja só, no vídeo de hoje, eu quero tratar sobre esse assunto, explorando de forma completa, mas com uma certa profundidade, essa complexa forma e como ela se manifesta, como ela age e principalmente como podemos vencer esse tipo de estrutura emocional. Faremos também algumas implicações práticas para a vida emocional, social e espiritual, se for o caso. Mas o que é o complexo de inferioridade? O termo complexo de inferioridade, ele foi amplamente desenvolvido por um psicólogo austríaco chamado Alfred Adler, fundador da psicologia individual. Para Adler, sentir-se inferior é parte natural da condição humana. O problema não é se sentir inferior. Todos nós, em algum momento, nos percebemos inferior a alguém. O problema começa quando esse sentimento deixa de ser passageiro e se torna a sua identidade. Veja só. Ou seja, não é mais eu me sinto inferior em algumas situações. Agora é eu sou inferior. Essa mudança de ideia, de paradigma, ela é sutil, mas é profundamente importante. Como o complexo de inferioridade se forma? Como nós sabemos, a maioria dos complexos, dos traumas, das distorções se forma na infância. Crianças que crescem em ambiente onde são constantemente criticadas, comparadas, ignoradas pelos pais, cuidadores, elas tendem a desenvolver uma autoimagem diminuída, fragilizada. E claro que elas transmitem esse pensamento através de frases como: você nunca faz nada direito. Ela ouve isso. Eu nunca faço nada direito.
Eu nunca sou como meu irmão é uma sumidade, meu irmão é muito inteligente, é muito melhor do que eu. Ou eu nunca vou conseguir fazer isso, eu não tenho capacidade disso. Todo esse tipo de pensamento, ele reflete aquela informação que você recebeu lá na infância. Então, essas experiências de rejeição, como por exemplo, o bullying, né? Rejeição social, abandono emocional, reforça a crença de que você é inadequado. Essa crença de inadequação é muito comum numa pessoa que tem um complexo de inferioridade. Porque a criança, ou mesmo a adolescente, ela não pensa, eles não me aceitaram. Ela não pensa assim, eles não querem hoje nada comigo. Pode ser que amanhã eles queiram. Não, a criança não tem esse ponto de reflexão. Ela vai pensar logo, eu não sou aceitável. Eu não sou uma pessoa boa, eu não sou uma ótima companhia, eu não sou nenhuma boa, nenhuma média companhia. Eu não sou nada. Veja, esse tipo de pensamento a pessoa leva para a fase adulta. Quando entra nos seus relacionamentos, eles geralmente entram em relacionamentos abusivos. Relacionamentos estes que, na vida adulta, são relações com pessoas, muitas vezes, que também têm esse problema, né? E agem negativamente. São pessoas manipuladoras, são pessoas narcisistas, como os narcisistas, né? O narcisista é uma pessoa que tem um complexo de inferioridade tremendo, mas que usa uma capa para poder mostrar uma certa superioridade que ela não tem, mas que o mundo veja. Então, essa pessoa, logicamente, no relacionamento com uma pessoa também que tem um senso complexo de inferioridade ativo, ela vai manipular essa pessoa. E essa pessoa vai sofrer muito. Então, quando a pessoa está num nível de descrédito grande, ela passa a duvidar da própria percepção da vida, do seu valor. Então, uma outra coisa que faz com que o complexo de inferioridade seja ativado é a comparação constante. Hoje, nós temos essa consciência, mas alguns anos atrás, muitos pais criavam seus filhos comparando o mais velho com o mais novo ou vice-versa. Esse tipo de comparação constante que a sociedade moderna impinge sobre as pessoas, especialmente nas redes sociais, cria um ambiente em que todos parecem melhores do que você. As pessoas começam a mostrar uma certa felicidade que nem tem, mas mostram. E aquilo influencia quem está assistindo. Porque ao invés dessa pessoa refletir se aquilo é para o bem dela, ela vai querer ser igual a elas. Como ela não tem o preparo, ainda não tem a capacidade, a vivência para ser igual àquela pessoa, ou pelo menos agir como aquela pessoa, ela se desespera. E esse sentimento é muito forte na vida de uma pessoa que já desenvolve o complexo de inferioridade. Alguns sinais que nós podemos mostrar aqui, que identifica se você está ou não com complexo de inferioridade. Muitas pessoas vivem esse complexo sem saber, sem perceber. Alguns sinais comuns desse complexo incluem a necessidade constante de aprovação, o medo excessivo de rejeição, a dificuldade de se posicionar em determinado assunto, uma certa autossabotagem. Talvez isso já até tenha acontecido com você.
a procrastinação pelo medo de fracassar. Veja, você às vezes quer abrir um canal no YouTube, mas você tem medo de fracassar e você nunca começa. Deixa eu me preparar melhor, deixa eu ter mais recursos, deixa eu ter um equipamento melhor. Essa procrastinação só vai atrapalhar a sua vida. Faça a si mesmo. Entendeu? Isso é para todas as áreas. Vá com medo e tudo, mas faça. É por isso que o Aconselhando Vidas existe, para te incentivar a fazer a coisa certa no momento certo, para que você alcance resultados melhores do que nós que estamos falando para você aqui alcancemos. Veja só, essa comparação constante, essa sensação de não ser bom o suficiente para a sociedade, mesmo que a verdade seja mostre evidências contrárias a esse seu pensamento negativo, em muitos casos esse complexo pode se manifestar de forma estranha. Por exemplo, tem gente que tem um complexo de inferioridade muito grande, mas demonstra como? Com arrogância, demonstra com a necessidade de ser superior, demonstra com a competitividade exagerada. Ou seja, eu estou aqui definindo um narcisista. Veja só, porque o narcisista é isso. Ele é uma pessoa frágil, é uma pessoa que tem uma vulnerabilidade tremenda, uma baixíssima autoestima, consequentemente um complexo de inferioridade muito grande, mas ele não pode demonstrar isso para não sofrer. Então o que é que ele faz? Ele cria essa capa e se mostra como uma pessoa arrogante, uma pessoa possessiva, superior, e que machuca psicologicamente e em alguns casos até fisicamente. Qual o impacto do complexo de inferioridade na vida de uma pessoa? Na sua vida emocional, o impacto é tremendo. Vou logo lhe dizendo porque é a realidade. A pessoa vive em um estado constante de ansiedade e autocrítica. Ela nunca se sente suficiente. No relacionamento, ela tende a aceitar menos do que ela merece para não perder o parceiro ou a parceira, porque acredita que não vale mais do que aquilo que já recebe. Então, o que é que acontece? Ela se anula, né, para agradar a outra pessoa, evita intimidade com medo da rejeição, né? Então, na vida profissional, então, ela estabelece um certo tipo de relacionamento, eu posso até dizer que um tanto quanto arredio, porque ela evita oportunidades, ela não se posiciona, ela não reconhece as suas conquistas, tudo que ela fizer de bom e bem feito, que muitas vezes faz, elas acham que não foi tão bom assim não, eu não mereço tanto elogios. Por quê? Porque aquele complexo já está dentro dela. Essa identidade que ela formou é uma identidade que perde o seu senso de, vamos dizer assim, de quem realmente ela é. Então ela passa a vivenciar na sua realidade aquilo que a sua mente está dizendo. Olha, existem algumas crenças limitantes que fazem com que a pessoa permaneça com esse pensamento de não ser digna, né? Ela acha que não é o suficiente, ela não acha que é digna de amor, ela acha que não merece nenhuma atenção especial, porque ela é uma pessoa que falha e ela sempre vai achar que falha. E essa crença não são racionais, elas são emocionais. São emocionais.
E é por isso que não adianta você dizer, rapaz, você tem que pensar positivo. Não, você tem que ter um processo de reestruturação emocional, uma reestruturação interior. E como isso pode fazer você vencer o complexo de inferioridade? Para superar o complexo, lembrando que superar o complexo não quer dizer que você se torne perfeito. É sobre se tornar consciente e reconstruir a própria identidade. Por exemplo, ter consciência, né, sentido de conscientização, e identificar aqueles padrões que mais se assemelham a esse tipo de coisa. Ou seja, o primeiro passo é reconhecer em quais situações você se sente menosprezado, inferior. Quais são os pensamentos que surgem quando você se sente desse jeito? E de onde vem esse pensamento? Vem da sua infância? Vem de alguém que ele colocou? Essa sua consciência a respeito disso é algo que você tem agora ou é há muito tempo? Tudo isso são perguntas que você pode fazer. Questionar essas crenças internas é muito importante. Principalmente você descobrir se é fato, né, ou é uma interpretação. Se alguém lhe ensinou isso ou esse seu pensamento é seu. Né? Essa crença, ela faz sentido para os dias de hoje ou é algo que está lá na fase da sua infância? A maioria das crenças que sustentam o complexo de inferioridade, elas são antigas. Elas são, muitas vezes, até ultrapassadas. Agora, vamos restaurar essa narrativa íntima? Como é que você faz isso? Você troca o eu não sou capaz por eu estou no processo de desenvolvimento. Você troca eu sempre erro por eu estou aprendendo. Você faz essas mudanças que parecem simples, mas para alguém que tem um complexo de inferioridade, essa mudança é essencial para você começar a despertar algo em você. Como desenvolver uma autoavaliação? Primeiro, você tem que parar de depender exclusivamente das aprovações externas. Esse é o primeiro passo. Você tem que validar os seus sentimentos, os seus esforços, os seus avanços, você mesmo. Ah, mas eu não consigo. Olha, você tem que entender uma coisa. Você não precisa do aplauso de outras pessoas para viver a sua realidade. Então, estabeleça limites. Lá vem ele falando sobre limites. Sim, os limites são importantes que você estabeleça para que você não seja abusado ou abusada. Pessoas com complexo de inferioridade têm dificuldade de dizer não. Então, o que é que você faz? Você cria limites. Limites são fundamentais. Cada limite estabelecido é uma afirmação interna. Você tem que pensar assim, eu me respeito. E eu me respeitando, não vou permitir que ninguém me desrespeite. Certo? Ah, mas vai me dar um medo. Enfrente o medo. Medo vai dar sempre, mas enfrente o medo. Essa situação que lhe provoca medo, você evita. Evite situações de insegurança que reforçam o complexo. O caminho para você fazer isso é justamente o oposto. Se você expor gradualmente a sua opinião, você vai começar a ver que ao seu redor as pessoas vão olhar diferente. Então, quando você conquistar algo, ainda que seja pequeno, celebre.
Vá no shopping, compre uma roupa nova, vá na feira, compre uma coisa nova para você. Faça algo novo, lhe presenteie. Faça algo que lhe dê prazer. Construa a sua própria confiança, não com base na opinião dos outros, mas com base nas suas próprias ações. É isso que você deve entender. Se você acha que não consegue, se você diz, mas eu não sei se eu consigo, eu não tenho força. Então deixa eu te dar uma dica bem rápida aqui, para que você possa entender. Você vai fazer o seguinte, você vai procurar um profissional da mente, certo? Um psicólogo, um psicanalista, e vai conversar com ele, certo? Ou com ela. Tem psicólogo baratinho, tem psicólogo até de graça, certo? Você vai conversar e ele vai analisar o que você está sentindo e vai lhe encaminhar. Se o caso exigir medicamentos, ele vai passar para o psiquiatra que vai trabalhar essa área. Não tenha medo. Muita gente diz, mas quem procura psiquiatra é doido, quem procura psicólogo é doido. Isso não tem nada a ver. Quem procura esses profissionais é porque se ama e quer o melhor para si. E esses profissionais estão aí justamente para te ajudar a se encontrar. Porque, dependendo do nosso histórico, muitas vezes nós não vemos nem a saída. Mas o psicólogo que está vendo de longe, de fora, ele pode ver a saída e vai te ajudar, com certeza. Então, procure apoio terapêutico. O acompanhamento é necessário. Algumas implicações aqui para vencer esse complexo de inferioridade, ou seja, superar esses padrões que geram a transformação profunda. Primeiro, a liberdade emocional. Não seja mais refém de ninguém. Você passa a ter um relacionamento mais saudável, ou seja, você passa a escolher, não a aceitar qualquer um, mas a escolher quem é que vai estar do seu lado, se é pessoa que te joga lá para frente, lá para cima, ou é pessoas que estão te jogando para baixo. Evite os que jogam para baixo. Crescimento profissional. Desenvolva a sua potencialidade. Pegue novas oportunidades, abra um novo negócio, vá para um novo emprego, procure algo novo para fazer, que você vai ter crescimento profissional. Agora, tudo isso vai exigir de você uma certa clareza de identidade. Você passa a viver de acordo com aquilo que você realmente é. Quando você procurar um profissional e ele começar a lhe orientar, você vai ter uma nova identidade. Preste bem atenção. Não tenha medo de ser uma nova pessoa. Não tenha medo, porque é para o seu bem. Vai dar medo? Vai dar medo sim. Porque vai surgir os perigos. Perigos de solidão, perigos de contradizer aquela pessoa com quem você está. Tudo isso vai ter perigo disso. Mas você pode vencer todas essas coisas. É só você querer. O passo já foi dado. É só você seguir. Se esse vídeo de hoje te ajudou de alguma forma, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, pegue o link desse vídeo, mande para o grupo da família, para o grupo da igreja, para o grupo do trabalho, mande para pessoas que você sabe que precisam ouvir essas palavras e vamos ajudar a libertar muita gente, tá bom? Fica com Deus, eu te vejo no nosso próximo vídeo.